Suica! Japonês! Abertura nova. Bem-vindos, pessoal, eu sou Yuichi. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra ajudar, dá um curtir aí, beleza? E hoje a gente vai aprender a falar do que a gente tem medo. Pode ser barata, medo de falar alguma coisa, medo de comer alguma coisa, medo de estudar alguma coisa. Essa aula vai ser muito útil, gente, então não percam, aprendam todos os vocabulários possíveis. E comenta aí também o que você tem medo, que eu vou repostar, né, recomendar pra gente aprender também japonês. E aí, qual é o seu medo? Vamos lá? Vamos estudar? Então, galerinha do bem, a primeira palavra que vocês têm que aprender, né, é kawaii, que é ter medo. Kawaii. Então, existe kawaii, que é fofinho, gracioso. Muita gente conhece pelos animes, né? Eu também. Kawaii parece meio que oposto. Enquanto alguma pessoa é fofinha, a outra é kawaii, medonha. Então, vocês têm que saber que kawaii é um adjetivo e assim como suki, que gostar, né? Suki no japonês é um adjetivo. Então, na regra que vocês têm que ter em mente é que para dizer que tem medo, vocês vão usar o des, kawaii des, kawaii des, kawaii des. E marcar medo de alguma coisa com a partícula ga. Vocês vão, por exemplo, vamos falar assim, medo de você, anata ga kawaii desu. Ou simplesmente anata ga kawaii da. Ou anata ga kawaii sem o des, informalmente. Então, nos exemplos que eu acabei de dar, o sujeito está oculto. Vocês podem deixar o sujeito explícito colocando ele no início marcado pela partícula wa. Por exemplo, eu sou o sujeito. Então, watashi wa anata ga kawaii desu. Eu, que é o sujeito, né? O watashi está sendo marcado pela partícula wa. Do que tem medo está sendo marcado pela partícula ga, que é você, no caso. Eu tenho medo de quê? De você. Então, a gente vai marcar com a partícula ga. E terminar a frase colocando kawaii. E se quiser deixar formal, pode colocar o des. Ou o da, que é mais informal. Ou simplesmente não colocar. Então, vamos lá. Vou passar umas palavras para vocês treinarem a dizer que tem medo. Vamos lá. Gokiburi. Vamos repetir? Gokiburi. Gokiburi significa barata. Então, tenho medo de barata? Gokiburi ga kawaii desu. Gokiburi ga kawaii. Gokiburi ga kawaii da. Qualquer uma dessas opções. Watashi wa gokiburi ga kawaii desu. Eu tenho medo de barata. Vamos lá, mais uma palavra. Essa é bem engraçada, gente. Dorobo. Dorobo. Dorobo significa ladrão. É só lembrar que o ladrão é dobrar, né? Dobrou. Dorobo. Dorobo. Ladrão. Eu tenho medo de ladrão. Watashi wa dorobo ga kawaii desu. Watashi wa dorobo ga kawaii desu. Watashi wa dorobo ga kawaii. Dorobo ga kawaii. Agora, quando se trata de ter medo de praticar um determinado verbo, vai seguir o seguinte padrão. Vocês vão deixar o verbo no infinitivo, vão colocar o no, depois o ga. Por exemplo, medo de comer. Taberu é comer. Taberu no ga kawaii. Medo de comer. Taberu no ga kawaii desu. Tenho medo de comer. Taberu no ga kawaii. Tenho medo de comer. Tá, vocês já sabem a dizer... Tenho medo de comer, de escrever, de falar, mas e aí? Falar o quê? Comer o quê? Então isso vai ser marcado pela partícula o. A partícula o marca o complemento. Por exemplo, medo de comer sushi, né? Vamos lá. Sushi o taberu no ga kawaii desu. Watashi wa sushi o taberu no ga kawaii desu. Eu tenho medo de comer sushi. Beleza? Deu para entender, pessoal? Então vamos mais um exemplo. O verbo falar, hanasu. Hanasu. Eu tenho medo de falar japonês. Japonês, nihongo. Watashi wa nihongo o hanasu no ga kawaii desu. Ou informal, nihongo o hanasu no ga kawaii. Agora vamos para um exemplo em uma música. Só que antes vamos aprender essa palavra. Kagami. Kagami significa espelho. Kagami.
Kagami. E miru, miru, olhar, miru, olhar. Kagami, miru no ga kowai yo. E aí, vocês conseguiram entender? Kagami, espelho, miru no ga kowai yo. Vamos escutar de novo? Kagami, miru no ga kowai yo. Então, Kagami miru no ga kowai yo. Eu tenho medo de olhar no espelho, eu tenho medo de me ver no espelho, de me olhar. Só para finalizar essas duas terminações de frase, yo é uma afirmação que você realmente sabe do assunto e ne é uma confirmação, tipo desu ne, não é mesmo? E é isso, pessoal, muito obrigado por assistir. Não esqueçam de reassistir para fortalecer as palavras na mente de vocês. E é isso, Jané!